em uma era em que todos escolhem a despertar. Eu, por outro lado, escolhi a cultivação. Vendo isso, meus colegas riram de mim, dizendo que eu sou um idiota. Isso porque a herança da cultivação foi perdida na grande batalha de 100 anos atrás. Desde então, a cultivação se tornou um estudo sobre saúde, e o despertar é o verdadeiro caminho iluminado. No entanto, eu não sinto nada diante do riso. Afinal, em breve, a lua se partirá. Incontáveis demônios poderosos emergirão de lá, e em um piscar de olhos, eliminarão inúmeros despertadores. E apenas os cultivadores são a única esperança. Neste momento, eu estava olhando para a tabela em minha mão, atordoado. Na minha vida anterior, minha família e eu morremos naquela calamidade. No entanto, eu milagrosamente atravessei para o mundo da cultivação. E por uma feliz coincidência, consegui a técnica tríplice da criação e transformação. Depois de 1000 anos de duro treinamento, tornei-me invencível em 10.000 batalhas. E me tornei uma lenda deste mundo. No entanto, essa intensa prática é apenas na esperança de transcender o tempo e o espaço após a ascensão à imortalidade. Voltar ao dia anterior à chegada do demônio para salvar os pais. Nunca pensei que, ao transcender a tribulação imortal, eu fosse atacado por alguns ladrões que planejaram isso há muito tempo. Me condenasse à perdição eterna. Não esperava. Ao abrir os olhos novamente, acabei voltando para quando preenchi as opções. Qin e Qin Xuan. Se você escolher a cultivação, nesta prova, nós não vamos formar um grupo com você. Vá procurar outras pessoas. Zhang Shuya se aproximou, balançando a cabeça em desapontamento. Atrás dela, havia 2 homens e 2 mulheres. Há 2 meses, os 6 combinaram formar um grupo para esta prova. Na semana passada, esses 5 viram que não conseguiram acordar e queriam desistir do grupo. Afinal, aqueles que não despertaram, aos olhos deles, são um peso morto. Pode ser, eu disse com um rosto calmo. Ao ouvir essa resposta simples, os 5 mostraram expressões de surpresa. Pensaram que eu imploraria para eles não me abandonarem. Afinal, é difícil encontrar alguém que não despertou, para se juntar a um desperto. Parece que Qin Shua não despertou e decidiu simplesmente desistir. Ao ver isso, os olhos de Zhang Shuya expressaram um pouco de pesar. Cuidese bem. Um garoto magro e esquelético deu uma risada fria e lançou um olhar. Parece que vamos testemunhar um momento histórico da escola. 110 anos de trombose cerebral, realmente não se consegue escrever essas 2 palavras sobre cultivação. Vendame ser abandonado pelos colegas. Os estudantes ao redor começaram a rir em voz alta. No entanto, eu não me importei nem um pouco. Ao voltar para casa, meus pais já haviam preparado um jantar farto, esperando eu voltar, sabendo que o filho não havia conseguido despertar. Portanto, durante a refeição, os 3 velhos evitaram propositadamente esse tópico. Somente após terminar a refeição, meu pai me chamou e me entregou um cartão preto. Pai, o que é isso? Meu pai respirou fundo e sorriu. Este cartão contém nossas economias de mais de 20 anos. Você pode ficar com isso. Eu e sua mãe não conseguimos despertar, mas ainda assim, estamos vivendo bem. Você também já é adulto. Algumas coisas você deve decidir por si mesmo. O que podemos fazer por você é só isso. Depois de falar, ele me empurrou o cartão para a mão. Em seguida, foi para a cozinha ajudar a mãe a lavar a louça. Fiquei paralisado no lugar. Essa preocupação que atravessa milênios. Memórias passadas ressurgiram de repente na minha mente. As imagens da memória se entrelaçaram com a realidade. Neste momento, o cartão na minha mão parecia pesar toneladas. Desta vez, não deixarei a história se repetir. Porque neste mundo a energia espiritual é escassa. Somente cultivando através da absorção da energia espiritual dos tesouros. E comprar tesouros significa que se precisa de dinheiro. Então não fui educado com o pai. Em seguida, peguei o dinheiro e fui à farmácia mais perto. Naquele momento, a farmácia Ruica era muito movimentada, cheia de pessoas. A maioria eram despertares vindo comprar poções. Com licença, como posso ajudá-lo? Neste momento, uma bela atendente vestida com o uniforme da farmácia. A funcionária se aproximou para perguntar: vocês têm aqui ervas como ginseng, flores de neve branca e outros materiais? A garçonete ouviu que eu queria comprar ervas medicinais. Imediatamente mostrou uma expressão surpresa. É bom saber que hoje em dia quase todos compram medicamentos prontos. Quem compra ervas medicinais? Algumas pessoas. Nossa farmácia também tem uma filial que vende ervas medicinais. Lá pode haver os itens que você precisa.
Depois de falar isso, ela me levou a uma farmácia perfumada com aroma de ervas. Diferente da loja anterior. Aqui estava deserto. Um idoso com óculos bifocais estava sentado em frente ao computador, lendo em silêncio. Velho, que este cliente precisa comprar ervas medicinais. A garçonete disse respeitosamente. Entendi. Fique à vontade. Quilau acenou com a cabeça. Em seguida, ele largou o livro e olhou para mim. Um jovem. O que você gostaria de comprar? Ervas medicinais. Quanto mais velho, melhor. Eu disse diretamente. Hoje em dia, não há muitos que compram ervas medicinais. Quilau fez algumas operações no computador. Cuidando disso. Preciso ver estes itens pessoalmente. Eu escolhi uma planta de ginseng, uma flor de neve e um cogumelo espiritual de 1000 anos. Quilau ficou um pouco surpreso. Agora consegue reconhecer isso. Jovens que reconhecem ervas medicinais caras não são comuns. Então, levantou-se e pegou de um armário atrás dele 3 caixas com embalagens requintadas. Pode olhar. Não põe a mão. Sentindo a leve aura espiritual que emanava das 3 ervas, eu perguntei: quanto custa? Para maior, o total é de 105.000. Eu franzi levemente a testa. Muito caro. Eu só tenho um pouco mais de 50.000 agora. Só consigo comprar uma. Após um momento de reflexão, pedi para o Quilau trazer outras ervas com preços diferentes, para ver ervas relativamente mais baratas. Após observar com atenção, conferi a eficácia das ervas e os preços. 35.000 é muito caro. 35.000 é muito caro. Esta fruta de flor roxa custa apenas 10.000. O efeito do ginseng é equivalente a 30 dessas frutas. Além disso, a idade e a raridade do ginseng. No máximo, 25.000. Eu disse lentamente. Quilau ficou animado ao ouvir isso. A sua juventude revela um bom olho clínico para negócios. No entanto, este é um ginseng velho da zona selvagem. Consumir isso anualmente antes dos 18 anos pode aumentar a taxa de despertar. Só por isso, o preço aumentaria em pelo menos 100.000. Quilau apontou para o ginseng cultivado ao lado. Se você aceitar o ginseng cultivado, eu posso te vender por 100.000. Eu dei uma olhada e balancei a cabeça. A energia espiritual é quase inexistente. Não serve para mim de jeito nenhum. Neste momento, um homem de meia-idade com uma cicatriz no rosto entrou na farmácia com uma expressão feroz. Velho que, vamos acertar as contas. Assim que entrou, ele jogou a mochila no balcão. Um pouco de sangue começou a vazar da mochila. Quilau abriu o pacote e despejou seu conteúdo. Era um monte de materiais de bestas estranhas ensopados. Boa colheita, hein? Elogiou Quilau. Bem, foi aceitável. Encontrei 2 bestas estranhas de nível D. Elas deixaram alguns dos meus irmãos incapacitados. O homem de meia-idade sorriu, mostrando dentes amarelos. Um total de 2 milhões. 2 hospedagens. Te mando no celular. Certo. Lembre-se de me preparar alguns remédios. Amanhã eu venho pegar. Depois de falar, saiu sem olhar para trás. Sua farmácia também aceita materiais de bestas estranhas? Perguntei surpreso. Quilau assentiu enquanto organizava os materiais. Algumas poções precisam de materiais de bestas estranhas como complemento. Esse cara é um desperto que trabalha exatamente nessa área. Em seguida, Quilau sorriu e olhou para mim. Pequeno, que tal fazermos um acordo? Fiquei um pouco confuso de imediato. Que tipo de acordo? Eu também percebi. Você não tem dinheiro. Quilau foi direto. Vejo que você tem bastante conhecimento sobre essas ervas. Venha trabalhar na minha loja. Essas 3 ervas contam como seu pagamento. Então eu pensei por um momento e balancei a cabeça lentamente. Não tenho tempo. Em seguida, Quilau bateu levemente na mesa e disse: então eu vou dar um passo atrás. Aqui, frequentemente, as pessoas vêm para vender materiais adquiridos na zona selvagem. Às vezes, alguns materiais estranhos eu também não consigo precisar. Quando chegar a hora, preciso que você faça a avaliação. Pode ser, pode. Eu ouvi e acenei com a cabeça. Esta condição parece que Qin Xuan saiu ganhando. Mas com sua experiência e visão, ajudando o velho que a avaliar. Com certeza foi o velho que quem aproveitou a grande oportunidade. Certo. Então, até a próxima. Espero que você possa me trazer uma surpresa. O velho que me entregou 3 caixas. Em seguida, virou-se e continuou organizando os materiais. Depois de receber as ervas, peguei um táxi em direção ao Parque Yunyu. Depois de renascer, percebi que
A energia espiritual no Parque Yunyu era mais intensa do que em outros lugares. Neste momento, também estava me preparando para evoluir no Yunyu. As 3 ervas não continham muita energia espiritual. Se fossem dadas a outros cultivadores, talvez fosse um pouco difícil para eles evoluírem na prática de cultivo. Mas eu, como alguém que já esteve no pico da humanidade, naturalmente conseguiria utilizar as 3 ervas ao máximo. A evolução na prática de cultivo estava praticamente garantida. O Parque Yunyu ainda tinha muitos velhos. Sentado à beira do lago, um cultivador medita. Na verdade, a meditação e cultivo que essas pessoas falam, aos seus olhos, não passam de sentar-se ali e relaxar completamente. Isso definitivamente não é considerado cultivo verdadeiro. Eu me sentei ao lado de um grosso salgueiro. Imediatamente, alguns idosos com cabelos brancos se aproximaram. Nos dias anteriores, quando comecei a praticar o cultivo, esses idosos logo perceberam que ficar ao meu lado poderia reenergizá-los. Então sempre que me viam, eles vinham até mim. Eu não disse muito. Comecei a ativar a técnica de transformação da vida. A energia espiritual ao redor começou a se reunir. Os ramos do salgueiro balançaram como se tivessem se tornado um pouco mais verdes. Aqueles idosos ao meu redor estavam relaxados e com o rosto radiante. Havia uma impressão de ter rejuvenescido 10 anos. Na metade da noite, a lua era brilhante e as estrelas escassas. O parque estava vazio. Estava na hora. Após uma nova introspecção, achei que poderia tentar a ascensão. Então desenhei um pequeno arranjo de captura de energia no chão. Peguei 3 ervas e coloquei no arranjo de captura de energia. O arranjo de captura de energia emitiu um brilho nebuloso. As 3 ervas rapidamente secaram. A energia espiritual foi extraída sem reservas. Formou-se uma neblina espiritual visível a olho nu que eu absorvi. Neste momento, eu estava sem pensamentos externos. Avancei com todas as minhas forças. De manhã, uma rajada de vento surgiu ao meu redor. De repente, eu abri meus olhos apertados. Exalei um sopro de ar turvo. Senti o fluxo de energia espiritual que não sentia há muito tempo. Finalmente, avancei para o primeiro nível de cultivo de Qi. Assim, poderei executar alguns feitiços menores. Isso já me dá uma capacidade de me defender. No início, eu não sabia nada sobre cultivo. Demorei 100 anos tropeçando até encontrar o caminho certo. Desta vez, eu farei questão de alcançar a perfeição em cada nível. Novamente, chegarei ao auge. Em seguida, levantei-me e fui embora. Nesse momento, alguns idosos que se exercitavam pela manhã chegaram aqui. Quem desenhou essa figura no chão? Interessante. Um idoso magro de cabelos grisalhos e aparência jovem. Ele olhou com a testa franzida por um tempo. Em seguida, sentou-se no meio do desenho. De repente, houve uma tremenda vibração. Você pode pesquisar para mim? Esta imagem. Quem a pintou? Ao voltar para casa, eu troquei de roupa antes de ir para a escola. Depois de um tempo, o Ministério da Educação realizará, em conjunto com todas as universidades, o primeiro torneio da Taça do Destino. O primeiro lugar do torneio receberá atenção massiva e enormes recursos. Somente ao passar no vestibular é que se pode entrar na universidade e ter a oportunidade de participar do torneio da Taça do Destino. Portanto, este vestibular, eu também preciso me juntar à agitação. Neste momento, a turma do 3º ano está agitada e barulhenta. Minha aparição fez a turma ficar em silêncio por um momento. O grande mestre do cultivo da nossa turma chegou. O maior do mundo do cultivo está aqui. Alguém fez um comentário sarcástico, mas a expectativa de seguimento não aconteceu. Neste momento, outros colegas olham para mim com surpresa. Hoje, eu pareço diferente de antes. Há uma sensação de excentricidade. Justo nesse momento, a professora Zhang Ailu entrou na sala. Bateu na mesa para que todos ficassem quietos. E então começou a falar sobre os pontos importantes do vestibular deste ano. Esta é a prova conjunta das 28 escolas de ensino médio da cidade de Lan. O local é a sala de prova 38, na área deserta. Caçar bestas de diferentes níveis concede diferentes pontos. As bestas de nível FI equivalem a questões extras. Todos devem ir ao campo de esportes para pegar os suprimentos antes da partida. Depois de falar, Zhang Ailu se virou e saiu. Caros alunos, por favor, mantenham a ordem. Formem filas para pegar os suprimentos. Neste momento, no campo de esportes, uma voz autoritária surgiu à frente. Era o diretor da escola. Como um desperto. Mesmo sem o microfone, sua voz é bastante intimidante.
Os despertos pegarão seus suprimentos no meio. Os mecânicos ficarão à direita. Os pesquisadores estarão à esquerda. Cultivo verdadeiro. Não é o cultivo que foi escolhido por nossa escola. É bem conhecido que, ao escolher diferentes cursos na prova do vestibular, receberão pacotes de recursos diferentes, além dos mesmos medicamentos e pílulas de ração. Os despertos receberão armas brancas personalizadas pelo Ministério da Educação. Os mecânicos receberão exoesqueletos mecânicos básicos. Os pesquisadores receberão armas de fogo de nível básico. Quanto ao voluntariado para cultivo, realmente não apareceu no exame de admissão. O diretor não sabe que tipo de arma seria apropriado. Após uma breve distração, ele também sorriu. Este colega cultivador veio aqui pegar os suprimentos. Essa situação pode ser constrangedora para alunos regulares, mas para mim não teve nenhum impacto. Eu simplesmente fui calmamente até o palco. Colega, se você mudar de ideia agora, posso permitir que você troque de voluntariado uma vez. O diretor aconselhou. Não é necessário. Eu balancei a cabeça. O diretor ficou sem palavras. Como esse garotinho pode ser tão cabeça dura? Mas não era bom dizer mais nada. Esforce-se bem. A expressão do diretor não era boa. Ele lançou um olhar severo para os outros alunos que estavam assistindo. O que vocês estão olhando? Acelere e pegue os suprimentos. Neste momento, uma jovem com cabelos longos e azuis gelados, com uma figura alta e um rosto delicado e bonito, passou por mim. Ela olhava de forma contínua, avaliando-a discretamente. Kishuel, da classe de elite, entre os 7 despertos de alto nível da nossa escola. A única garota. Vendou-a tão de perto. Ela é tão bonita. Os meninos a olhavam com admiração. 20 minutos depois, todos já estavam prontos com os recursos. Sob a direção do diretor, milhares de candidatos saíram da escola em grande número. Enquanto isso, a atmosfera dentro do avião militar estava um pouco tensa. Muitos alunos estavam inquietos, conversando com outros para aliviar a tensão. Muitas pessoas olhavam para ele discretamente. Ele não tem medo? Ouvi pessoas da turma 6 dizendo que ele não somente não despertou, mas também foi abandonado por sua antiga equipe. Quem iria querer carregar um peso extra? Essas pessoas riram alto, como se isso os fizesse esquecer a tensão. Certo. Chegando à área da sala de prova 38. Agora estamos a 200 metros do chão. Todos pulam juntos. A porta traseira do avião militar se abriu. Os seguranças deram a cada um parapente. Todos os candidatos saltaram em grupos, um por um. Um local em ruínas, coberto de trepadeiras e ervas daninhas. Mosquitos voavam ao redor. O ar estava impregnado com um cheiro de umidade. Vocês vejam. Quem é aquele? O único cultivador da escola. Uma chance em 1000 nos trouxe a este encontro. Um dos rapazes mostrou uma expressão de surpresa. Falando nisso, se aparecerem bestas estranhas mais tarde, devemos intervir para ajudá-lo? Uma garota perguntou, um tanto preocupada. Claro que sim. Como não ajudar? Ajudar colegas durante o vestibular, e depois deixá-lo reportar. Nós também podemos ganhar pontos extras. Um rapaz forte e robusto. Uma expressão de determinação inabalável. Enquanto os 5 estavam conversando, 3 cães-lobo estranhos saltaram das ruínas atrás de mim. Cada um tinha 1 metro de altura e 2 metros de comprimento, exibindo dentes afiados, parecendo especialmente ferozes. No entanto, eu parecia não ter percebido os cães-lobo atrás de mim. Ainda estava avançando lentamente. Claramente não havia despertado. Ousando ser tão descuidado na zona selvagem. Isso é realmente um convite à morte. O rapaz musculoso, embora dissesse isso, também segurava firmemente a espada, pronto para agir a qualquer momento. O lobo estranho estava em cima das ruínas cobertas de ervas daninhas. Seus olhos de um verde sombrio estavam fixos na silhueta à frente. De repente, disparou para a frente. E eu apenas lancei um olhar rápido para os 3 cães-lobo. Cedro. Mas eu não me esquivei. Esse bobo. Preparando-se para atacar. Os 5 que estavam escondidos atrás das ruínas, ao ver isso, não puderam deixar de xingar. Isso é um cão-lobo, não um cachorro de estimação. Sem mencionar as garras afiadas que podem despedaçar até mesmo uma grande árvore. É a força que traz ao se lançar rapidamente. Não é menor que uma moto em alta velocidade. Mesmo eles, que são despertos, se fossem atacados frontalmente por um lobo, também perderiam temporariamente a capacidade de se mover. E aqueles que não estão despertos, se fossem colididos frontalmente,
ficariam gravemente feridos. Mas no instante seguinte, eu me virei e ataquei de repente. O som de socos ecoou. 3 socos foram lançados no vazio. 3 lobos avançaram ferozmente, sendo derrubados como se fossem projéteis. Um dos lobos caiu bem na frente do grupo de 5. Com sangue escorrendo pela boca, gemia e se contorcia. Após um momento, estava sem vida. O garoto robusto olhou para baixo, olhando para a besta H que estava aos seus pés. Ele ficou atordoado. Ele realmente derrotou o lobo. Como isso é possível? Alguém exclamou em voz baixa. Li Ming, você diz como ele conseguiu isso? Uma garota olhou com olhos arregalados, olhando para o garoto robusto. Li Ming engoliu em seco. Como eu sei? Você me pergunta. E quem eu pergunto? Matando uma besta de nível SH em um segundo. Pelo menos é um desperto de nível celestial, certo? Despertos comuns podem matar bestas de nível H, mas com certeza terá que lutar muito. Somente os despertos de nível celestial podem liberar habilidades despertas e matar bestas de nível H instantaneamente. Neste momento, eu estava indo na direção deles. No terceiro dia do vestibular, a escaneação de pontos só abre ao meio-dia. Antes disso, os candidatos precisam coletar e armazenar os materiais das bestas que mataram. Eu usei a ponta da faca para afastar os dentes afiados do lobo-besta, e então os coloquei na mochila. Em seguida, saí sem olhar para trás. Depois de avançar para o estágio de cultivo, todos os meus sentidos tiveram uma grande melhoria. Eu consigo sentir até mesmo as leves vibrações do ar a 100 metros ao meu redor. Consigo perceber tudo facilmente. Portanto, eu já havia percebido os lobos-besta ao meu redor, e a presença desses estudantes. São apenas alguns despertos de primeiro nível. Não são dignos de sua atenção. Após guardarem 3 presas de besta, foram diretamente em direção ao centro da cidade em ruínas. Quanto mais se avançava para o meio da prova, a força das bestas estranhas aumentava e os pontos ganhos também aumentavam. Para participar da Taça do Destino, é necessário estar entre os 50 primeiros da cidade de Lan. Portanto, caçar bestas estranhas de nível F ou superior no centro da cidade é a escolha certa. A besta estranha é realmente a própria escolha. Qin Xuan. Ao passar por uma igreja em ruínas, uma equipe saiu de dentro. Um deles olhou para Qin Xuan com surpresa. Shen Ao, um bom amigo que conheci desde o ensino fundamental. Você, seu sujeito. O que está acontecendo com você nos últimos dias? Você está de folga? Não consegui até ligar para você. Não aconteceu nada, certo? Shen Ao perguntou de maneira despreocupada. Não é nada. Depois de renascer, tive pouco contato com eletrônicos. Por isso, não vi as mensagens do Shen Ao. Que bom que não aconteceu nada. Você está sozinho? E Zhang Shuya e os outros? Deixa pra lá. Já que você está sozinho, venha comigo. Shen Ao falou um monte de coisas. Eu baixei a cabeça e sorri sem saber o que dizer. Tudo bem. Assim é que está certo. Nós, os dois grandes juntos. O exame nacional com certeza será uma bagunça. Quanto à minha entrada, Shen Ao estava muito feliz. Deixe-me apresentar. Estes são todos meus colegas de classe. Eles têm boas habilidades. Qin Xuan. Ele é meu bom amigo. Depois, ele vai conosco. Todos fiquem de olho nele. Shen Ao apresentou. Eu acenei com a cabeça sem muito interesse. Veitão e os outros 3 perceberam minha atitude. Sentiram insatisfação. Mas em respeito a Shen Ao, não disseram muito. Só espero que essa pessoa não seja muito sem vergonha. Quando conseguir pontos para a faculdade, pode se afastar por conta própria. Seria melhor não ficar dependendo do grupo deles. Caminhando entre as ruínas, eles falavam sobre o exame nacional. Veitão e os outros não paravam de falar. Embora agora nosso grupo tenha mais uma pessoa, mas se esforçando um pouco, devemos conseguir os pontos anteriores. Du Ming me lançou um olhar, e então disse: sobre a sua entrada, eles não conseguem perceber o descontentamento deles? No entanto, não disse muito mais. Neste momento, olhei para os destroços à minha direita. Em minha percepção, havia uma besta estranha se aproximando. Deve ser uma besta de nível G. Dei 2 passos. Shen Ao e os outros também pararam. Olharam ao redor com cautela. Foi então que, à direita, os destroços começaram a emitir o som das bestas correndo. 18 bestas estranhas saíram dos destroços. Um porco-tanque de nível G. 13 cães-lobo de nível G.
12 cães-lobo de nível G. 5 linces de cauda dupla de nível H. Eu e Qin Shuan iremos conter o porco-tanque de nível G. Vocês, rapidamente, lidem com as bestas de nível H. Shen Yao falou em tom sério e frio. Os outros 3 não disseram muito. Pegaram suas facas de combate e saíram correndo. Tanque Porco 3. O porco é como seu nome sugere. Alto ataque e alta defesa. Não é fácil matá-lo. Evidentemente, Shen Yao não tinha a intenção de matar a criatura de nível público sozinho. Seus movimentos eram ágeis. Ele se movia com leveza, como um andorinha. Shen Yao lutou contra o porco-tanque por 4 ou 5 minutos. Quando Veitão e os outros 3 eliminaram todas aquelas criaturas de nível H, eles voltaram para cercar e eliminar o porco-tanque. Em menos de 10 minutos, eles eliminaram as 18 criaturas que apareceram. Ganhamos 37 pontos. Essa velocidade já é considerada muito boa para o exame de admissão. A velha regra. Cada um recebe 5 pontos. Os 2 pontos extras ficam guardados. Eu aceitei tranquilamente meus 5 dentes de monstro, já que recebi os troféus da equipe. Ele com certeza também se envolverá na próxima ação. A recompensa para esta equipe com certeza será muito maior do que estes 5 dentes de monstro. Essa é a sua confiança. Gru gru gru. Neste momento, um som profundo veio das ruínas. Era como o chamado de uma perdiz vindo dos campos selvagens. Não é bom. É uma avestruz de penas douradas do nível G. Ouço o som. Há pelo menos 10 avestruzes de penas douradas do nível G. Veitão e os outros ouviram o som. As expressões deles ficaram sérias. Shen Yao também franziu a testa. Em seguida, ele deu uma ordem baixa. Voltem primeiro. Logo em seguida, viram avestruzes de penas douradas voarem das ruínas ao redor. Eles os cercaram no meio, cada um medindo entre 2 e 3 metros de altura. As garras e os bicos pareciam ser feitos de ferro. A sensação de opressão era intensa. As expressões de alguns mudaram drasticamente. Shen Yao agarrou sua espada. Ele se preparou para dar tudo de si. Mais tarde, tente me seguir. Primeiro, precisamos escapar daqui. Mas ele não havia terminado de falar. Viram uma sombra passar rapidamente ao seu lado. Essa sombra era muito rápida. Rápida demais para que os olhos conseguissem acompanhar. Até que essa sombra parou. Ele quebrou o pescoço da avestruz de penas douradas como se estivesse segurando um pintinho. Foi então que eles puderam ver o rosto daquela pessoa. Qin Shuan. Shen Yao ficou surpreso. Ele não estava sem despertar? Como ele pode ser tão forte? Em seguida, vi que eu estava puxando a avestruz de penas douradas em direção a eles. Shen Yao riu alto e foi até Qin Shuan para lhe dar um soco amigável. Desde quando você ficou tão forte, cara? Derrotou instantaneamente a besta de nível G. Você não é um desperto de qualidade celestial, certo? Eu balancei a cabeça. Não. Eu sou um cultivador. Os 4 ficaram um pouco surpresos. Cultivar não é uma prática para manter a saúde. Como é possível ter poder de combate? Antes, ele havia convidado Qin Shuan para se juntar ao time. Na verdade, havia um pouco de pressão. Afinal, este time foi formado com base nas exigências da escola. Formarão-se apenas com base na linha de corte de notas da escola. Não esperava. Qin Shuan é realmente tão forte. Na verdade, eles é que se beneficiaram da força dele. Velho Du, meu amigo ainda está bem, certo? Shen Yao olhou para Du Ming com um ar de triunfo. Du Ming sorriu timidamente. Já que Qin Shuan é tão incrível, então eu sugiro que continuemos em frente. Veitão interveio para acalmar a situação. Quem sabe, nós talvez consigamos mais de 1.500. E assim poderemos entrar em uma universidade de primeiro nível. Eu também acho isso. Qin Shuan, o que você acha? Sobre isso, eu não tenho objeções. Desde que vi Shen Yao, eu planejei ajudá-lo. O tempo passou rapidamente e logo foi anoitecendo. Em outro local, em uma ruína cheia de ervas daninhas, o grupo de 5 de Zhang Shui avançava lentamente. Cuidado! Estamos nos aproximando do centro da cidade. Ao redor, quase tudo são bestas fantásticas de nível G. Um garoto de óculos avisou cautelosamente. Com aquele cara não despertado, o Qin Shuan, por aqui. Precisamos talvez ser ainda mais cautelosos. Agora que ele se foi, por que ainda mantermos um perfil baixo? Xiao Song respondeu. Zhang Shuya se sentiu um pouco culpada. Nós o deixamos sair na hora final. Isso não é um pouco ruim? Ele não despertou e ainda escolheu o cultivo. Como vamos passar neste exame nacional? Outra garota, San Ling, sorriu e disse. Minha senhorita Zhan,
Por que você está de bom coração de novo? Neste momento, houve um movimento à frente. Shen Lin sussurrou um aviso. O grupo instantaneamente ficou em silêncio. Olharam cautelosamente para frente. Então, uma besta tipo gato-leopardo apareceu entre os destroços à frente. Essa besta tinha quase 3 metros de comprimento. Ela era completamente preta, com 2 linhas douradas de ponta a ponta. Besta de nível F. Leopardo de linhas douradas duplas. Ela estava ferida. Um desperto de nível celestial estava caçando a besta de nível F. Xiao Song e Tang Yue olhavam fixamente para frente. Saiu. Os olhos de San Ling brilharam. Ela também queria ver qual desperto celestial estava caçando a besta de nível F. Se fosse de sua própria escola, poderia conhecê-lo. Aquilo era. San Ling viu que entre os 5 que saíram, havia a figura de Qin Xuan. Ficou atordoado instantaneamente. Este cara realmente tem sorte. Ele está mesmo junto com o Veitão e os outros. Você conhece essas pessoas? Zhang Shuya perguntou. Xiao Song acenou com a cabeça. Todos são despertos da nossa escola. O time deles pode estar entre os melhores da nossa escola. Podem ficar entre os 30 primeiros. Esse Qin Xuan realmente está com uma sorte danada. Ele conseguiu entrar para o time deles. Zhang Shui olhou com um pouco de inveja. Eu só conheço um, o Shen Yao. Não imaginei que os outros também fossem tão bons. Tang Yue fez um som de desaprovação. Esses caras são realmente audaciosos. Eles realmente se atreveram a caçar bestas F. Vamos dar uma olhada. Alguns deles rapidamente correram atrás. Hoje, eles caçaram bastante. A maioria eram bestas dos níveis G e H. Eles só encontraram uma besta F no final da tarde. Ele mesmo atacou e causou um grande dano. Não esperava que essa pantera de listras douradas usasse sua força para escapar na hora da morte. Cuidado! Atravessando um alto muro de escombros, eu agarrei Shen Yao, que estava correndo descontroladamente. A linha dupla estava prestes a ser pegada por ele. O leopardo de manchas douradas escapou novamente. O que você está fazendo? Shen Yao olhou para Qin Xuan com confusão. Qin Xuan ainda não voltou. Um som agudo de vento cortante surgiu. Uma lâmina refletindo o dourado do pôr do sol cortou o ar. Direto para o leopardo do dinheiro de Dupladu. Foi cravado em um pedaço de ruína. Shen Yao, ao ver isso, não pôde deixar de inspirar uma respiração fria. Se não fosse Qin Xuan o segurando, ele provavelmente teria morrido na hora. O exame nacional não proíbe os candidatos de roubar pontos. Mas é raro ver alguém agir assim, sem se importar com a segurança dos outros. É realmente raro. É realmente raro. Quem é? Shen Yao olhou com raiva na direção de onde a lâmina estava vindo. 3 pessoas saíram das ruínas. Eram 3 jovens vestidos com uniformes cinza escuros. Uniformes da Escola 3. O despertado de nível celestial da Escola 3. Veitão e Renli Qin o reconheceram. Gente da Escola 13. O que vocês estão fazendo aqui? Vendo essa situação, parece que querem roubar nossa presa. Zhao Wen, com franja reta. Xuan parecia muito charmoso e ensolarado. Mas naquele momento, ele olhava para Qin Xuan e seu grupo com um olhar de arrogância. Ao ouvir as palavras de Zhao Wenxuan, Shen Yao imediatamente ficou furioso. O que você quer dizer com seus caça? Este leopardo do dinheiro de Dupladu certamente é. Nós o ferimos e o perseguimos até aqui. Zhao Wenxuan sorriu de forma indiferente, apontando para o que estava pregado na parede do escombro. O leopardo do dinheiro de Dupladu disse. De quem é essa faca? Shen Yao ficou sem palavras por um momento. Ele lançou um olhar furioso. Veitão e os outros também perceberam que isto era para roubar sua caça. Todos cerraram os punhos. O oponente é um despertado de nível celestial da Escola 3. Mesmo se eles atacassem juntos, não tinham certeza de que seriam rivais. Esta besta estranha foi morta por uma faca. E essa faca é minha. Então, essa besta estranha naturalmente pertence a mim. Zhao Wenxuan ignorou a raiva dos outros. Ele caminhou até o leopardo do dinheiro de Dupladu pregado na parede e retirou a faca de batalha. A ponta se move suavemente, fazendo voar o dente da pantera dourada de listras. Neste momento, uma pedra do tamanho de um polegar disparou, batendo na parede dos destroços com um estrondo. Em seguida, ela ricocheteou, colidindo com o dente que tinha sido lançado por Zhao Wenxuan. O dente atingido não desviou. Estava voando diretamente em minha direção. Então, com um movimento da minha mão, peguei o dente diretamente em minha mão. Havia um especialista. Os olhos de Zhao Wenxuan se fixaram.
olhando friamente para mim. Um comum tem essa habilidade? Isso é interessante. Esta besta estranha é minha. Então a faca cravada nela também deve ser minha. Traga-a aqui. Eu olhei para a batalha na mão de Zhao Wenxuan e lentamente estendi minha mão direita. É interessante. Já faz muito tempo que ninguém ousa ser tão arrogante na minha frente. Zhao Wenxuan se divertiu. Ele lentamente levantou o braço direito, e a temperatura ao seu redor disparou. A grama ao seu pé foi instantaneamente vaporizada. Pegou fogo. Despertado de nível celestial com habilidade de fogo. Vou te dar mais uma chance. Oferecer os dentes da besta com as duas mãos. Se ajoelhe e admita seu erro. Zhao Wenxuan lambeu os lábios. Chamas enrolavam-se em seu braço direito, como uma serpente de fogo se contorcendo. Parecia extremamente assustador. Ele esperava que o oponente se assustasse. E então a cena de alguém se ajoelhando e implorando. No entanto, eu ainda estava calmo como a água. Balancei a cabeça lentamente. Não preciso. Ha ha ha. Bom, então sua prova final termina aqui. Zhao Wenxuan sorriu friamente. Dito isso, as chamas que se enrolavam no braço dele eram como uma cobra veneno saindo da caverna, vindo em sua direção para mordê-lo. Cuidado! Qin Xuan, Shen Yao e os outros ficaram alarmados ao ver isso. Ficaram pálidos de medo. No entanto, aos meus olhos, tal habilidade era mais infantil e ridícula do que uma criança brincando com fogo. Apenas vi que eu puxei um dedo e estalei. A energia espiritual cortou o ar e disparou. Pu! A serpente de fogo, que parecia extremamente poderosa, se quebrou com um toque, facilmente transformado em faíscas por todo o céu por esta energia espiritual, flutuando suavemente caindo ao chão. O que? Ele realmente dispersou minha serpente de fogo. Como ele conseguiu isso? Zhao Wenxuan e os outros três olham surpresos para Qin Xuan. Interessante. Vamos de novo. Experimente minha dança frenética da serpente dupla. Um ataque de serpente de fogo de Zhao Wenxuan foi quebrado. Raiva surgindo. Ele levantou os dois braços. Serpentes de fogo estavam envoltas em seus braços, mordendo em direção a ele mesmo. Pare! Qiao Zhenqin agarrou o ombro de Zhao Wenxuan. As chamas de Zhao Wenxuan se dissiparam. Ele olhou furiosamente para Qiao Zhenqin. O que você quer dizer? Ainda não chegamos ao centro da cidade. Não desperdice energia aqui. É apenas uma besta anômala de nível F. Deixe que eles lidem com isso. Zhao Wenxuan, ao ouvir isso, voltou a si. Droga! Quase estraguei tudo. Considere-se sortudo. Dito isso, Zhao Wenxuan e os outros dois se viraram e deixaram o lugar. E neste momento, uma voz suave soou novamente. Eu deixei você ir? Esta frase deixou Shen Yao e os outros em um frio suor. Meu Deus! Esses despertados de nível celestial da escola 3 já se foram. Por que você ainda os provoca? Zhao Wenxuan já estava se controlando. Neste momento, ao ouvir as palavras do outro, ele imediatamente ficou tão furioso que começou a rir. Se você abusar mais da minha bondade, eu arrisquei meu desempenho acadêmico. Também vou deixar você de cama por 1 ano. Eu disse de forma indiferente. Você pode tentar. Qiao Zhenqin franziu a testa. Ele se colocou entre os dois. Uma onda de energia dentro dele se dirigiu a Qin Xuan, mas foi reprimida por uma força invisível. Um breve embate fez a expressão de Qiao Zhenqin mudar. Essa pessoa é muito forte. Neste momento, Qiao Zhenqin não queria mais perder tempo. Então ele entregou sua espada de batalha a Qin Xuan. Isso te satisfaz? Eu assenti lentamente. Desta vez, vamos deixar pra lá. Lembre-se, não haverá uma próxima vez. Zhenqin, não me impeça. Deixe eu dar uma lição nesse cara. Zhao Wenxuan parecia um mastim tibetano furioso, mas foi impedido firmemente por Qiao Zhenqin. É apenas uma faca de combate. Dê a ele. Qiao Zhenqin disse em um tom grave. Não devemos nos atrasar no que é importante por causa disso. Por fim, Zhao Wenxuan mordeu os dentes e aguentou. Virou-se furioso e foi embora. Shen Yao e os outros estavam há muito tempo chocados com as atitudes de Qin Xuan. A operação deixou-os boquiabertos. Eles sabiam que Qin Xuan era muito habilidoso, mas ver com seus próprios olhos Qin Xuan confrontando um despertado de nível celestial, e até mesmo tomando a faca de combate da mão do despertado de nível celestial, eles ficaram ainda mais admirados. Eles foram para o centro da cidade. Nós ainda vamos? Shen Yao perguntou. Vamos. Por que não ir? Eu disse calmamente. E naquele momento na região deserta, sob a placa que proíbe pessoas não autorizadas de entrar na sala do exame do vestibular,
4 sombras desajeitadas apareceram de repente. O que você está fazendo parado? Um homem de meia-idade segurando uma caixa de madeira refinada perguntou. Irmão mais velho. Ingressar ilegalmente na sala de prova do vestibular é uma violação das regras. Se forem pegos, serão severamente punidos. Um jovem maltrapilho. O jovem com o braço enfaixado hesitou. Que horas são? Se aqueles caras nos alcançarem, estaremos perdidos. E ainda se preocupa com a violação? Depois de falar, o homem de meia-idade pulou diretamente. Atravessando a cerca de arame a 5 ou 6 metros de altura, ele saltou para dentro da sala de prova. Os outros 3 hesitaram um pouco e também entraram. Não demoraram muito para entrar. Mais de 10 homens musculosos apareceram. Wei Xiuan e os outros entraram na sala de prova. Ainda vão continuar a perseguição? A pessoa perguntou. Sim, vamos perseguir. Fruta do espírito das 1000 estrelas e fruta do mar de neve. O efeito medicinal é incrível. Desde que ainda haja vida, pudesse salvar. Deve ser trazido de volta à família. No dia seguinte ao amanhecer, em um parque de diversões em ruínas, Shen Yao e os outros 3 estavam fazendo a distribuição. Agora, as feras de nível G estão nas mãos de Shen Yao e seu grupo. E eu só intervenho quando encontro um talento extraordinário. Nesse momento, um som de colisões ressoou nas ruínas. Ajudar colegas durante o exame nacional dá pontos extras. Por isso, Shen Yao e os outros se aproximaram imediatamente. Zhang Shuya. Shen Yao imediatamente exclamou. Zhang Shuya estava com roupas esfarrapadas. Ao ouvir alguém chamá-la, ela olhou na direção do som. Quem adiciona, quem valor? É. Acabará de falar. Seus olhos pareciam desconectados. E foram caindo lentamente. Nosso time encontrou muitas bestas de nível elevado. Fomos dispersos. Eu escapei com muito esforço. Zhang Shuya tinha os olhos inchados. Ela estava chorando como uma flor de pereira na chuva. Vamos voltar. Eu disse suavemente. Então, virei e fui embora. Qin Xuan. Nós realmente não vamos nos importar com ela, não? Shen Yao alcançou Qin Xuan. Surpreso, perguntou. Ela está apenas fazendo uma encenação. As feridas dela são falsas. A perna dela também não está ferida. Eu balancei a cabeça. Então, por que ela faria isso? Shen Yao e os outros 4 ficaram atônitos. Eu ri levemente. Vendo que nossa equipe é forte. Querem um pedaço do nosso sucesso. Aquela mulher. Realmente é. Muito astuta. Cuidado. Eu parei meus passos. Shen Yao e os outros imediatamente ficaram em estado de alerta. Neste momento, havia uma enorme besta à frente na rua. Venha. Uma ruína colidiu e se deformou. O irmão Mai criou um abrigo. Um destaque se aproximou. Pedras fragmentadas voaram. Grãos de areia espirraram. Besta de nível, o cão tigre sanguinário. Ele estava ferido. Shen Yao e os outros viram isso. O rosto deles mudou involuntariamente. Qin Xuan sacou sua espada de batalha. Ele injetou energia espiritual e lançou a espada. A espada emitiu um brilho frio e cortou o ar. A espada cravou-se com precisão no pescoço do cão tigre sanguinário. Ele o prendeu na ruína ao lado. Bom! O cão tigre sanguinário preso na parede emitiu um rugido profundo e rouco. Ele lutou 2 vezes e ficou imóvel. Eu fui até lá para pegar minha espada de batalha. Levantei os dentes do tigre sedento de sangue. Em seguida, me virei e fui embora. De maneira limpa e eficiente. Depois que eles saíram, e mais 3 pessoas vieram perseguindo na direção de onde o mastim tigre sanguinário emergiu. Ao ver o tigre sedento de sangue sendo preso, todos mudaram de expressão. Qiao Zhenqin se aproximou e se agachou para olhar. Quem é? Qual ladrão roubou minha presa? Zhao Wenxuan pulou com fúria. A temperatura ao redor aumentou. Deu uma acalmada. Qiao Zhenqin repreendeu com descontentamento. Franziu levemente a testa. Essa marca lembra um pouco a que minha espada de batalha deixou. Ao ouvir isso, Zhao Wenxuan ficou furioso. É aquela coisa de novo. Não me deixe encontrá-lo. Desta vez, não importa quem venha. Shen Yao e os outros ouviram o grito de raiva vindo de trás. Então, aceleraram para deixar o local. Por volta das 4 da tarde. Centro comercial em ruínas. Os 5 estavam contando os espólios no edifício em ruínas. Shen Yao e os outros estavam um pouco emocionados. Dizendo qual é a minha pontuação atual. Ainda não faz nem 2 dias. Eles já conseguiram mais de 1000 pontos. Amanhã, vou me esforçar um pouco mais. É possível conseguir 1500 pontos. 1500 pontos, hein? Essa é a linha de corte de uma universidade de primeira linha.
A seguir, eu pretendo andar sozinho. Eu abri a boca e disse, para me juntar a esse grupo. Era para ajudar o Shen Yao a obter pontos. Agora o Shen Yao já conseguiu pontos suficientes. Não preciso mais ficar aqui. Wei Tang e os outros já tinham uma intuição. Mas ao ouvir o Qin Xuan dizer isso, ainda ficou um pouco desapontado. Tudo bem. No entanto, você deve ter cuidado ao ir sozinho para o centro da cidade. Amanhã é o último dia do exame nacional. Após meia-noite, o site oficial abrirá o canal de inserção de pontos. Antes disso, será a maior confusão. Shen Yao avisou. Eu acenei com a cabeça. Depois de me despedir do Shen Yao, eu caminhei sozinho pelas ruas em ruínas. Rumble! De repente, a estrutura em ruínas à sua direita, que estava coberta de vinhas, foi destruída por um monstro, enterrado com 4 patas e 2 joelhos feridos. Besta monstruosa de nível F, javali de armadura de ferro, atacava como um tanque, vindo em sua direção. Qin Xuan estava prestes a agir. Percebeu algo. Retirou a mão e se esquivou para o lado. Voxos! Atrás do javali de armadura de ferro, havia 3 estacas grossas como coxas. Um gelo branco de mais de 2 metros disparou. As 3 estacas de gelo pareciam ter navegação. Acertaram com precisão no javali de armadura de ferro. Pregou-o firmemente no chão. Argue! O javali de armadura de ferro soltou um rugido. O sangue acabou de sair e foi congelado em um bloco de gelo. Seu corpo todo estava coberto por uma camada de geada. Não demorou muito para que ele parasse. 4 sombras saíram do javali de armadura de ferro. Saíram entre os escombros de um edifício desabado. Uma das garotas tinha cabelos longos de cor azul gelo, altura esguia e rostinho delicado. Como um belo cisne veio com passos lentos e elegantes. É Qi Shueil, da escola de Qin Xuan. É você. Qi Shueil reconheceu Qin Xuan à primeira vista. Um olhar de surpresa apareceu em seu rosto delicado. O que você está fazendo aqui? Aqui é considerado o centro da cidade. Ao redor, há bestas de nível superior. Você realmente tem coragem, hein? Qi Shueil olhou para Qin Xuan com curiosidade. Um gesto casual. O gelo sólido cravado no corpo do javali de ferro derreteu. Dentes, embrulhados em flocos de gelo, caíram em sua mão. Apenas dando uma volta. Eu disse casualmente. Conheço alguns velhos que praticam o cultivo. Eles costumam meditar. E têm medo das bestas como se fosse a morte. Você parece não ter medo de bestas de nível F, né? Perguntou Shueil. Eu dei uma olhada no javali de ferro que foi derrotado. O que há para temer de um que foi derrotado? Qi Shueil sorriu como uma flor. Você realmente apareceu. Não ande mais para frente. Agora, muitos despertados de nível celestial estão no centro da cidade. Aqui, grandes batalhas vão ocorrer com frequência. Você será afetado. Qi Shueil avisou. Em seguida, ela se virou elegantemente e saiu. Logo depois, eu também continuei em direção ao centro da cidade. A noite caiu. As estrelas brilhavam. Não estar ciente da energia espiritual realmente não é confortável. A batalha depende totalmente da visão. A noite me afeta demais. Qin Xuan se virou. A caça de hoje termina aqui. Amanhã vamos caçar bestas de nível e no centro da cidade. Ele era como uma besta ágil. Ele pulou algumas vezes nos escombros e desapareceu na escuridão. Chegou a um local de escombros relativamente intacto. Eu parei os meus passos e estava prestes a entrar. De repente, ouvi barulhos de luta não muito longe. Com a luz da lua, ele viu mais de 10 bestas estavam atacando 3 pessoas. Olhando para as roupas e os corpos das 3 pessoas. Não deve ser um estudante. Qin Xuan não pretende agir. No mundo das artes marciais, ele desenvolveu o hábito. É melhor não se meter, a menos que haja algum benefício. No momento em que se virou, ele ficou surpreso de repente. Seu olhar caiu sobre uma das pessoas. Sobre a delicada caixa de madeira que estava segurando. Remédio espiritual. Levantei a sobrancelha. Este mundo não está sem energia espiritual? Como ainda pode haver remédios espirituais? Não me diga que também existem reinos secretos neste mundo. Esse tipo de espaço exótico existe. Embora a energia espiritual do grande mundo esteja exaurida, mas dentro dos reinos secretos, há muita energia espiritual. É possível praticar. É possível cultivar remédios espirituais. Rápido. As garras da besta anômala de nível e rasgaram o ar. Pegou o homem delicado que estava segurando. Ele caiu para o chão, mas ainda segurava firmemente a caixa de madeira. Irmão, você vai na frente.
Nós ficamos para trás. Que droga! Menos conversa. Se vamos, vamos juntos. Jogou uma fruta no mala. Ziffen também está desaparecido. Eu não posso voltar sozinho. Como vou explicar isso para a tia aqui e as outras? Os três se uniram e lutaram com todas as suas forças para sair do cerco das bestas. Em seguida, rapidamente se meteram em um beco. Roar! No beco, um rugido ecoou. Era, inacreditavelmente, o covil do cão sanguinário de nível I. Os três ficaram surpresos com a mudança repentina. Seus rostos mudaram drasticamente de medo. Eles rapidamente recuaram. No entanto, a besta atrás deles já estava os seguindo. Com os dentes à mostra. Parecia aterrorizante. Com um tigre à frente e um lobo atrás. Não havia como avançar ou recuar. Parece que não vamos escapar desta provação esta noite. Wei Xiuan disse com um sorriso amargo. Uma pena. Que encontramos um fruto raro que poderia curar nosso avô. Mas não conseguimos levá-lo de volta. Justo quando Wei Xiuan estava se preparando para lutar até a morte. De repente, uma sombra passou diante de seus olhos. Uma sombra passou rapidamente. A besta de nível alto, com a cabeça aterrorizante, caiu. Sangue fresco jorrou. Um jovem, empunhando uma faca de combate, estava atacando as bestas. Aqueles que os perseguiam os deixaram sem saída. Fera de nível F sem caminho para fugir. Nas mãos deste jovem, parecia tão fraco quanto um cachorro selvagem. Deixe-o cortar essa à vontade. Em breve, todas as feras ao redor foram quase exterminadas. Irmãozinho, muito obrigado. Wei Xiuan e os outros três agradeceram sinceramente. Eu assenti levemente. Meu olhar caiu sobre a delicada caixa de madeira nos braços de Wei Xiuan. Wei Xiuan sentiu um aperto no coração. Será que este jovem também é um bandido? Está interessado em seu raro fruto. É como sair da boca do lobo e entrar na da tigre. Irmãozinho, parece que você deve ser um candidato ao exame nacional, não é? Posso te pedir, depois que terminar o exame, para fazer uma coisa por mim? Eu disse com indiferença. Pode falar. Eu sou Wei Xiuan da família Wei de Lanxi. Dentro tem um fruto raro. Quero pedir a você para entregar esta caixa na família Wei. Claro. Na hora, nós te daremos uma recompensa adequada. Espero que este jovem à minha frente, considerando sua identidade e a recompensa prometida, não ataque ele. Fruto exótico. Ao ouvir esse nome, eu franzi levemente a testa. É um nome bastante desconhecido, tanto na minha vida anterior quanto nesta. Eu nunca ouvi falar de tal coisa. Wei Xiuan, vendo que eu não conhecia o fruto exótico, explicou. O fruto exótico é encontrado nas profundezas da área selvagem, em uma floresta envolta em névoa. É produzido por árvores frutíferas peculiares. Esses frutos têm muitos efeitos mágicos, como curar todas as doenças, aumentar a força, entre outros. Wei Xiuan continuou a falar. No entanto, o terreno na floresta coberta de névoa é perigoso. Existem inúmeras bestas exóticas poderosas. Mesmo um despertado de nível celestial não se atreve a ser descuidado lá dentro. Eu assenti, entendendo. Então, falei. Eu ouvi você dizer que você está procurando fruto exótico para curar seu avô. Wei Xiuan acenou com a cabeça. Sim, eu também entendo um pouco de medicina. Se você não se importar, eu posso tratar seu avô. Quanto à recompensa, eu quero esse fruto raro. Eu disse diretamente. Wei Xiuan ouviu isso e riu amargamente por dentro. No final, ainda era por causa deste fruto raro. Irmãozinho, você nos salvou hoje. Originalmente, eu queria recompensá-lo com dinheiro, já que você precisa do fruto raro. Então, considere este fruto como uma retribuição. Então, ele passou a caixa delicada para mim. Eu estendi a mão e peguei. Já que eu estou falando, depois do exame nacional, certamente visitarei a família Wei. Irmãozinho. Então, nos despedimos aqui. Wei Xiuan disse, juntando as mãos. Antes de partir, ainda me avisou. As pessoas da família Shen também estão de olho neste fruto raro. Agora está nas suas mãos. Você deve ter cuidado. Eu acenei com a cabeça. Aceitei o aviso amigável deles. Depois que Wei Xiuan e os outros se afastaram, feridos, eu guardei os dentes da besta rara. E também deixei este lugar. Não tinha andado muito. Não muito longe. Quinzena de figuras correndo apressadamente se aproximou. Pequeno. Você viu 3 pessoas feridas passando por aqui. Eu balancei a cabeça. Ele, droga. Como esses 3 caras correm tanto? O grande homem à frente
xingando. Irmão Shen Hu. Olha a caixa que esse cara tem nas mãos. Shen Hu deu uma olhada. Um brilho frio passou por seus olhos. Disse com frieza. Pequeno. De onde você trouxe essa caixa? Deixe-me ver. Você disse isso. Eu tirei a caixa. Isso mesmo, isso mesmo. Me dê. Shen Hu estendeu a mão para pegar, mas acabou pegando nada. Eu recolhi a caixa. Eu a encontrei. Você quer roubar? Shen Hu instantaneamente ficou furioso. Ele, droga. Você está pedindo para morrer. A energia dentro dele explodiu, fazendo as pedras sob seus pés tremerem. Não pode ser. Cuidado. Invadir a sala de provas e matar os estudantes é um crime muito grave. A família Shen também seria envolvida. As pessoas atrás viram que Shen Hu ficou realmente bravo. Também ficaram assustadas. Shen Hu é um despertado de nível 4. Qualquer pancada ele derruba 3 ou 4 caras. Força escorregadia e rédea. A força pode derrotar Lu. Mesmo sendo uma besta extraordinária de nível F, ele consegue matá-la com um soco. Todos suspiraram. Parece que só posso me disfarçar como uma besta e matar esse pequeno. HMMPH. Uma voz profunda explodiu. Uma sombra humana foi lançada para fora. Com um estrondo, colidiu com os destroços ao lado. Os destroços desabaram e o enterraram. Irmão Tigre, você realmente não tem piedade, hein? Se você fizer isso e quebrar o que está na caixa, o que faremos? Agora à noite, a visibilidade está ruim. Eles não conseguem ver a situação exatamente. Os dois correram até a frente. Queriam pegar a caixa do Shen Tiger para ver o que tinha dentro. O que? Como é você? E meu irmão Tigre? Logo depois, duas sombras foram lançadas para fora novamente. Caíram nos destroços que Shen Tiger havia derrubado. Está um pouco enferrujado. Eu vou me alongar um pouco. Transformações do Mar Tempestuoso. É a técnica básica de entrada da seita do Mar Tempestuoso. Eu, no passado, conseguia chutar um planeta em pedaços. Agora, embora não tenha o mesmo nível de antes, ainda é mais que suficiente para lidar com alguns despertados. Os outros ficaram atonitos ao ver isso. Como esse teste pode ser tão forte? Vamos todos juntos. Alguém gritou. Os outros 17 explodiram em poder. Correram para cima. Bã! No momento seguinte, os 17 foram todos arremessados para trás. Colidiram nas ruínas. Os gritos de dor surgiram e desapareceram. Eu fui até Shen Hu, que estava enterrado. Shen Hu estava coberto de sujeira. Ele cuspiu lama da boca. Ele sabia que havia cometido um erro. Chutou uma chapa de ferro. Ele definitivamente não conseguiria vencer aquele jovem. De repente, ele viu que estava sendo encarado. Imediatamente ficou apavorado. Você. O que você quer fazer? Você é o líder deste grupo. Ignorou a pergunta de Shen Hu. E perguntou friamente. Shen Hu rapidamente balançou a cabeça. Não sou. Eu franzi levemente a testa. E arrastei outra pessoa das ruínas. Perguntei. Quem é o líder de vocês? A pessoa também não respondeu. Apenas olhou para Shen Hu. Shen Hu estava suando frio. Poupeme. Shen Hu se ajoelhou rapidamente. Pode se dobrar e se esticar. Encontrando alguém mais fraco que si. Então se torna arrogante. Encontrando alguém mais forte que si. Então se torna submisso. Eu também não me importei muito em vez disso. Ele levantou a mão e fez um gesto mágico. No centro da testa de Shen Hu. Um lampejo dourado. Shen Hu sentiu uma brisa fria penetrar em sua cabeça. De repente, sua cabeça parecia estar infestada de formigas. Ele se contorcia no chão, segurando a cabeça com as mãos. Depois de um momento, Shen Hu finalmente parou de lutar. Sua voz estava fraca. Tremia incontrolavelmente. O que você fez? Apenas uma pequena técnica. Para testar o efeito. Você não é humano. Shen Hu rangia os dentes. Com a mão trêmula, apontou para Qin Xuan. Eu sorri calmamente. Tudo tem seu preço. Vocês atacaram a mim. Eu poupo vocês por uma vez. Mas vocês têm que trazer o pagamento pela vida. São 15 de vocês. Em 6 meses, me tragam 15 frutos como esses. Caso contrário, a cada 3 dias, você vai passar pela mesma dor novamente. Ao ouvir isso, Shen Hu ficou paralisado. Esse tipo de fruto dezenas de milhões cada. 15 frutos custam bilhões. Você está brincando comigo, certo? Embora esses frutos sejam considerados remédios espirituais de baixo nível, eles são vendidos a um preço tão alto. Pensando bem,
Este mundo está sem energia espiritual, um lugar de má magia. A capacidade de produzir esses remédios certamente vale uma fortuna. Eu pensei por um momento. E falei novamente. 3 frutos. Me traga isso em 6 meses. Eu vou desfazer sua maldição. Shen Hu, ao ouvir isso, sentiu uma nova esperança de viver. Ele ficou em silêncio por um momento. De repente ele disse: então você também precisa usar essa técnica neles. Caso contrário, eu não posso fazer isso sozinho. Ele olhou para ele com surpresa. Bastante implacável. É um talento no mundo das artes marciais. Logo, ele não perdeu tempo em conversas desnecessárias, usando consecutivamente a técnica de devorar almas. Então deixei um telefone para eles, para que eles entrem em contato após conseguir o fruto raro. Em seguida, saí daqui. Em cima de um prédio em ruínas relativamente intacto. Retirei o fruto raro da caixa. Um membro esculpiu-a da captura de almas. Coloquei o fruto raro no. Sentei-me de pernas cruzadas para meditar. Ó brilhou com uma luz dourada. Fios de energia espiritual foram absorvidos por meu corpo. Meu corpo se sentiu relaxado. E aquele fruto raro rapidamente murchou sob minha absorção. Na verdade, não cheguei nem no meio do estágio de cultivo de Qi. Não fiquei muito satisfeito com o efeito do fruto raro. Já que existe um fruto raro, o lugar onde crescem os frutos raros, se há mais ervas espirituais valiosas. Depois do exame de admissão, vou voltar e me informar mais sobre isso. Se houver, então, subir de nível para o estágio de Dan de Ouro em um ano. Ficaria muito mais fácil. Assim que amanheceu, eu me dirigi ao centro da cidade. Cheguei a um centro comercial em ruínas, que exalava um cheiro de sangue e de seiva de grama. Deve ter acontecido uma grande batalha há pouco tempo. Bang bang. De repente, 2 disparos ecoaram nas ruínas. ZD passou por mim. Colega. Uma pessoa. Um garoto vestindo um uniforme escolar azul. Apareceu carregando uma faca de combate. Olhou Qin Shuan de cima a baixo. Caramba! Nem mesmo um desperto. A pessoa começou a xingar. Deixa pra lá. Até mosquito é carne. Mostre o que você coletou nos últimos 2 dias. Para evitar dor física. Eu sorri. Para minha surpresa, realmente alguém o assaltou. Minutos depois. Irmão. Não bata, não bata. Dói. Mais devagar. Irmão. Estes são os materiais de bestas estranhas que coletamos nos últimos 2 dias. No total, valem 3.000 pontos. Por favor, guarde com cuidado. 5 estudantes vestindo uniformes escolares azuis. G, com o rosto machucado, estava no chão. Com respeito, ofereceu os materiais de bestas estranhas das mãos do bolso. Gan, certo? Eu guardei a mochila. Com uma expressão calma. Certo. Os 5 machucados pareciam aliviados como se tivessem recebido um indulto. Saí rolando e se arrastando deste lugar. Eu continuo seguindo em frente. Os sons de luta e lamentos de bestas estranhas ecoam ao redor. E também há sons de tiros. Nesse momento, uma sombra de besta caiu diante de Qin Shuan. Rugido. A besta líder saiu correndo dos escombros desmoronados. É uma besta de nível E. O rinoceronte feroz de armadura prateada. Nesse momento, 8 estacas de gelo dispararam em direção a ele. As estacas de gelo atingiram o rinoceronte feroz de armadura prateada. Nesse momento, uma figura meio tigre, meio humano veio violentamente. Começou a dar uma surra no rinoceronte feroz desajeitado. Em seguida, mais 3 pessoas apareceram e se uniram para matar essa besta de nível E. O rinoceronte feroz de armadura prateada. Eu fiquei de pé ao lado, um pouco surpreso. Não esperava encontrar Qi Shueao aqui de novo. Nesse momento, Qi Shueao também me viu. Imediatamente franziu a testa em descontentamento. Por que você não ouve os conselhos? Eu te disse para não vir ao centro da cidade. Você ainda está aqui? Colega. Sua coragem realmente não é comum. Não escolher mecânico e sim a verdadeira especialização. Foi um desperdício de talento. Bei Minggu admira bastante a coragem de Qin Shuan. Alguns rapidamente removeram a chifrada de um rinoceronte prateado. E então veio em direção a si. Há algo? Qi Shueao lhe lançou um olhar de desprezo. Você não entendeu a situação atual, né? Aqui está cheio de despertadores de qualidade celestial e bestas de nível F. O que um cara cultivador de verdade está fazendo aqui? Eu sei que há um prédio relativamente intacto nas proximidades. É um lugar mais seguro. Vamos te levar até lá. Você ficará lá até o final do exame nacional. Entendeu? Sentiu que Qi Shueao estava sendo um pouco boa demais com ele.
Não pôde evitar de olhar para ela algumas vezes. Bem Ningua, que estava com Qi Shueil. Os três também a olharam surpresos. Shueil, por que você é tão boa com ele? Você não está gostando dele, está? Você é um despertador de qualidade celestial de segunda classe. Ele é um cultivador. Vocês dois não têm futuro juntos. Li Zixion, que acabou de se transformar, voltou ao normal. Ele olhou os dois com desconfiança. Assim que começou, era um forte clima de Chuni. O rosto de Qi Shueil ficou instantaneamente vermelho. Olhando para você, seu cabeça de batata. Eu estou ajudando ele por conta de sermos colegas de escola. Ah, entendi. Li Zixion estava com uma expressão de entendi. Então, vamos rápido. Combinamos que ainda iríamos esperar pelo que o Feng Xiaoxiao escolhesse. Bem Ningua também assentiu. Ouvi dizer que Feng Xiaoxiao e os outros são muito ricos. Agora, a equipe deles tem pelo menos 20.000 pontos. Jie Mingyi disse. Eu acho que seria melhor procurar pelos Zhao Wenxuan e os outros. Procure por eles. Você ficou louco? Zhao Wenxuan é uma pessoa da terceira série. Vá procurá-lo. De graça. Bem Ningua ficou surpreso. Zhao Wenxuan e os outros não são tão fortes. Ouvi dizer que eles quiseram roubar os outros antes. A besta F ficou em apuros. E ainda perderam uma espada de batalha. Depois, conseguiram derrotar com dificuldade um mastim sanguinário de nível I. No final, aquela pessoa ainda roubou deles. Até agora, ele ainda está tentando encontrar alguém com a espada em mãos. Jie Mingyi explicou com um sorriso. Bem Ningua ficou surpreso. Eles também são despertares de alto nível da terceira série, afinal. Tão fraco. Algumas pessoas conversavam enquanto caminham. Eu estava ouvindo ao lado e não me intrometi. Não esperava que minha rixa com aquele cara fosse tão conhecida. Eita, como isso se espalhou rápido. Justo nesse momento. Gru gru gru. No meio das ruínas à frente. Ouviu-se um som de ronco. As pessoas imediatamente ficaram em silêncio. Entraram em estado de alerta. Olharam cautelosamente por trás das ruínas. Imediatamente mostraram-se alegres. Besta de nível, um mastim do tigre da neve. He. Que sorte boa. Li Zixion lambeu o canto da boca. Mas, ao seu lado, havia mais 8 bestas de nível F. Qi Shueil franziu a sobrancelha levemente. Daqui a pouco, você fica ao meu lado. Não vá muito longe. Bem Ningua foi o primeiro a se mover. Ele também é um despertador de classe celestial. Chamas dançavam em suas mãos. A presença era impressionante. Li Zixion mostrou os dentes. Seus músculos se destacavam a ponto de rasgar a roupa. Em um piscar de olhos, ele se transformou em uma forma híbrida de humano e tigre. Irradiando uma aura selvagem e feroz, ele correu para a frente. Jie Mingyi segurava a espada de guerra, seguindo logo atrás. A espada brilhava com um brilho dourado. Ele cortou facilmente uma besta de nível F que o atacava. A batalha eclodiu em um instante. Qi Shueil era equivalente a uma maga. Ao redor, formaram-se estalactites de gelo do tamanho de braços. Elas dispararam como flechas soltas de um arco. Apoio ao campo de batalha. Em menos de 5 minutos. Com a habilidade coordenada dos 4. Eles resolveram todas as bestas. Perfeito. 1.800 pontos garantidos. Li Zixion voltou ao seu estado normal. Em seguida, Bem Ningua jogou um dente de besta de nível F para si mesmo. Eu também tenho. Fiquei um pouco surpreso. Aceite isso. Já que Shueil te convidou. Então, você também é considerado um membro da equipe por enquanto. Quem vê, participa. Jie Mingyi disse com um sorriso. Não está ruim, né? Li Zixion se vestiu e veio até aqui. Deu um tapa em seu próprio ombro. Venha conosco. Tem carne nossa para comer. Então você terá uma colher de sopa. Conversando. De repente, 3 disparos ecoaram nas ruínas. Qi Shueil e os outros rapidamente se viraram e se esconderam atrás das ruínas. Entraram em estado de alerta. Qi Shueil, não se esconda. Vocês 5. Pegaram 5.000 pontos. Nós nos viramos e vamos embora. Uma voz feminina clara e agradável soou. Quem te conhece? Quem é? Bem Ningua olhou para Qi Shueil. Qi Shueil balançou a cabeça, um pouco confusa. Li Zixion espiou para fora com metade da cabeça. E então imediatamente se recolheu. Que droga! É Feng Xiaoxiao. Eles estavam comentando sobre como a equipe de Feng Xiaoxiao era rica. Estavam prestes a se esconder. Mas eles ainda não tinham agido. No entanto, acabaram sendo notados por Feng Xiaoxiao. Por que esses caras estão tão animados?
Um grupo de despertadores de qualidade celestial que assaltou 3 escolas consecutivas. Agora não está procurando um lugar para se esconder e descansar. Eles ainda têm coragem de nos desafiar. Li Zixion disse, cerrando os dentes. Qi Shueihao ficou em silêncio por um momento e disse: ouvi dizer que há um despertador na escola 5. Um despertador de qualidade celestial com habilidades de cura. Talvez esteja entre o grupo de Feng Xiaoxiao. Não é de admirar que eles se sintam tão arrogantes. Bem Ningua tinha uma expressão grave. O que vamos fazer? Jie Mingyi perguntou. Vamos sair e derrotá-los diretamente. Eles têm despertadores de cura. Atacando e curando ao mesmo tempo. Não conseguimos vencer. Bem Ningua balançou a cabeça. Qual é a composição do grupo de Feng Xiaoxiao? Eu falei. 3 despertadores de qualidade celestial nível 2. Bem Ningua disse. Eu assenti e perguntei novamente. Há despertadores de qualidade celestial de nível 3? Não tem o que você quer fazer? Bem Ningua olhou para si mesmo. Não há despertadores de qualidade celestial de nível 3. Por que vocês têm tanto medo? As pessoas do mundo das artes marciais estão sempre lutando contra os céus e contra a terra. Aqueles que não têm coragem de se esforçar não conseguem sobreviver no mundo das artes marciais. Portanto, a mentalidade de não se esforçar, como a de Bei Ningua e os outros. Eu não concordo muito. Nesse momento, pedras e detritos voavam por toda parte. Rugido. Um ser com quase 3 metros de altura. Um homem-morcego de pelos marrons desmoronou os escombros com um soco. Ele soltou um grito de alegria para o céu. Caramba! Você realmente acha que eu tenho medo de você? Li Zixion xingou por uma semana. Ele instantaneamente se transformou na forma de uma fera feroz. Pum! 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 Um homem-urso e um homem-tigre estavam em combate. Uma luta corpo a corpo intensa. Socos que atingiam em cheio. Qi Shueihao, se você me der 5.000 pontos, eu deixo você ir. Caso contrário, não me culpe se eu for severo. Feng Xiaoxiao se aproximou, rindo de forma divertida. O rosto de Qi Shueihao estava vermelho. Feng Qi, ele é apenas meu colega. Você está falando bobagem de novo. Acredita ou não, eu vou te calar. Feng Xiaoxiao sorriu ainda mais feliz. Oi, se irritou. Mas, você consegue me derrotar? Feng Xiaoxiao acenou com a mão. Mais 8 despertos de grau celestial saíram dos escombros. Ao se ver, não pôde deixar de brincar. Oi. De onde você encontrou esse bonitão? Ele é bem bonito, hein? Garoto bonito. Não tem futuro com Qi Shueihao. Que tal ir com a irmã? Qi Shueihao cerrava os dentes de raiva. Ela olhou para Feng Xiaoxiao com raiva. Eu me levantei e ri levemente. Se você estiver disposto a me dar 2.000 pontos, eu também posso ir com você. Assim que essas palavras saíram, Qi Shueihao e Feng Xiaoxiao ficaram sem palavras. Como ele pode ser tão calmo? Ele disse tal atrocidade. Ha 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 ha. Feng Xiaoxiao riu alto. 2.000. E você acha que pode pedir 2.000? É melhor você ir roubar isso. Neste momento, Qi Shueihao gritou alto. Uma besta estranha atacou. O rosto de todos mudou. Eu franzi levemente a testa. Este sabor é quase igual ao sabor da fruta estranha. Incontáveis bestas estranhas vieram até eles como uma enchente, os engolindo. O que está acontecendo? Como pode haver uma onda de bestas durante o exame nacional? Todos ficaram alarmados. De repente, meus olhos brilharam. Eu vi uma besta estranha de nível e segurando uma fruta estranha na boca. Não olhe mais. Corre! O rosto de Qi Shueihao estava cheio de pânico. Um momento. Porque na direção para onde estávamos fugindo também havia bestas estranhas sentindo o cheiro da fruta estranha. Elas se aproximaram. Agora eles estavam cercados por bestas estranhas. Vamos lutar. Xu Xiao. Leve 3 pessoas para proteger Anlu. Anlu é a responsável por cuidar do grupo. Os outros, venham comigo. Feng Xiaoxiao tomou uma decisão rápida. Qin Xuan. O que você está fazendo? Não fique longe demais de mim. Qi Shueihao gritou alto. Eu balancei a cabeça. Essas criaturas insignificantes não são nada demais. Então, fui sem olhar para trás. Como ele pode ser assim? Como ele pode ser ainda mais impulsivo do que Li Zixion? Qi Shueihao estava tão irritada que batia o pé. Neste momento, eu mergulhei entre as criaturas. Com a espada na mão, a energia espiritual formou sombras cortantes que se contorciam, cortando todas as criaturas que vinham em minha direção.
Fui cortando até chegar às 5 criaturas de nível e que ainda estavam lutando pelas frutas. Diante das 5 criaturas de nível E, ao mesmo tempo, executei a técnica da espada ilusória. Instantaneamente, cortei inúmeras lâminas. Como tempestade, as lâminas se abateram sobre as 5 criaturas. As 5 criaturas de nível e que disputavam as frutas ergueram os pelos. Elas imediatamente evitaram o ataque. Com passos fluidos, como se estivesse teleportando, eu apareci diante do tigre de neve que segurava a fruta. Diante do cachorro de neve que segurava a fruta. O cachorro tigre de sangue, ao me ver aparecer de repente, abriu a boca enorme e veio morder em minha direção. A fruta estranha caiu da boca. Apenas vi que levantei a perna e chutei a montanha. Chutei esta tigre voraz por neve para dentro do grupo de bestas estranhas. Peguei a fruta estranha. Estava coberta de marcas de dentes e barro. Mas eu não me importei. Lancei um feitiço espiritual. Temporariamente armazenei esta fruta estranha, para evitar que a energia espiritual se dispersasse. A besta estranha que estava enlouquecendo por causa da fruta estranha, de repente percebeu que o cheiro havia sumido. Algumas bestas estranhas de nível e são relativamente inteligentes. Neste momento, virou-se e saiu correndo. Qishuei o procurava em meio à confusão. Viu que Qinshu estava completamente limpo da neve. Ele se aproximou como se estivesse passeando tranquilamente. Ele ficou atordoado imediatamente. Você está bem? Li Zixian olhou para Qinshu. Garoto bonito, não é? Eliminou um, entrando e saindo. Como se nada tivesse acontecido. Feng Xiaoxiao levantou uma sobrancelha. Qual é o seu talento? Você é um pouco impressionante. Eu disse calmamente. Cultivar a imortalidade. Feng Xiaoxiao franziu a testa. Que tipo de talento é esse? Vocês já ouviram falar? Aqueles despertares do 5º nível que estavam atrás dela balançaram a cabeça. Não ouviram. Qishuei disse desdenhosamente. Cabelo longo, conhecimento curto. Qinshua não despertou. Ele é um cultivador. Feng Xiaoxiao imediatamente arregalou os olhos e olhou para si mesma. Que piada é essa? Os cultivadores não fazem pesquisas filosóficas? Se fosse tão forte, quem ainda iria despertar? Não estou interessado em explicar mais. Ao passar por Qishuei, parei. Fale. O que você precisa que eu faça? Qishuei hesitou, um pouco insegura. Na verdade, eu gostaria de conhecer seu mestre. Meu avô tem uma doença oculta há décadas. A tecnologia médica moderna não consegue curar. Ele disse que se houvesse um cultivador habilidoso, talvez pudesse tratar. Meu mestre. Eu sorri. Não é necessário que o mestre intervenha. Quando o exame acabar, terei tempo para dar uma olhada. O rosto bonito de Qishuei revelou uma expressão de desdém. Você é tão jovem. E consegue curar doenças. Se eu não conseguir tratar, ainda é possível trazer o mestre de volta. Qishuei sorriu. Essa decisão. Depois do exame, eu vou te procurar. Eu acenei com a cabeça. E então, lentamente, saí sob o olhar de todos. Nesse momento, 3 figuras apareceram. Eram Zhao Wenxuan, Qiao Zhenqin e mais um. Ao vê-los tão dedicados, isso me lembrou de formigas. Elas trabalham arduamente para levar a comida de volta ao formigueiro. Zhao Wenxuan sorriu levemente. E depois, você a limpou rapidamente. Cão Junren parecia estar sorrindo, mas não estava. Os fracos devem ser assim. De repente, os olhos de Zhao Wenxuan se fixaram. É ele. Qiao Zhenqin e Cão Junren também viram Qinshuan. Seus olhares também se tornaram frios. Ele roubou nossa presa. E ainda se atreve a vir ao centro da cidade. O céu tem um caminho, mas você não o segue. Precisava vir encontrar o S. Zhao Wenxuan soltou uma risada fria. Levantou a mão e lançou uma serpente de fogo. Incendiou a grama à sua frente. Qishuei e Feng Xiaoxiao olharam para cima. A expressão deles mudou involuntariamente. As pessoas da escola 3. É melhor você não andar à toa. Mais um passo para frente. Ninguém pode garantir sua segurança. Zhao Wenxuan lançou um olhar frio para si mesmo. Em seguida, olhou para Feng Xiaoxiao e os outros. Com um sorriso hipócrita. Vocês trabalharam duro. Os materiais das feras que vocês coletaram para mim podem ser deixados aqui. Agora. Vocês têm 5 minutos para sair daqui. Suas palavras eram arrogantes e descontroladas. Agora se aproxima da meia-noite. Em breve, os pontos poderão ser registrados. Eles também não queriam criar mais problemas. Bem Ningua pensou que era azar. Então se virou para ir embora. Zhao Wenxuan acenou. Uma linha de fogo disparou.
Caiu ao lado dos pés de Beiningua. As pessoas podem ir. As coisas devem ficar. A expressão de Beiningua mudou. Ele gritou com frieza. Zhao Wenchuan. Você não deve ser tão exagerado. Zhao Wenchuan sorriu levemente. É mesmo? Em um instante, Beiningua foi o primeiro a atacar. Ele balançou os braços. Chamas dançavam ao seu redor, como um homem em chamas furioso, mostrando suas habilidades diante do mestre. Zhao Wenchuan sorriu desdenhosamente. Chamas jorraram de seus braços. Ele bateu palmas. As chamas se agitaram furiosamente. Transformaram-se em flechas de fogo que dispararam. As chamas de Beiningua, em um instante, foram dispersadas pelos foguetes de Zhao Wenchuan. Ele foi atingido por várias flechas. Ele cuspiu uma boca cheia de sangue fresco. Ele caiu para trás e aterrissou no chão. Li Zixian se transformou em um ser meio homem, meio tigre, medindo 2 a 3 metros. 7, mas está em pé na forma de Cão Junren. Um homem-urso. Ele parecia menor. Os dois trocaram socos. Li Zixian retrocedeu vários passos. Cão Junren, porém, não se moveu. Gemengui brandia sua faca de guerra, que brilhava com uma luz dourada. Atacou em direção a Qiao Zhenqin. Antes de alcançar Qiao Zhenqin, seu espada de batalha caiu com um barulho estrondoso no chão. Qiao Zhenqin deu um chute e a mandou longe. Os despertadores de talento de escolas comuns são tão ruins assim? Chamas dançavam nos braços de Zhao Wenchuan. Ele olhou de cima para baixo para os derrotados. No chão, Beiningua e os outros. Ele balançou a cabeça levemente. Os derrotados, ao ouvirem isso, ficaram com expressões extremamente feias. Aceitam as consequências do jogo. Todos, um a um, jogaram os materiais de bestas estranhas de suas mochilas. Você pode ficar de fora. Qiao Zhenqin impediu a Lu de pegar a mochila, com um sorriso gentil no rosto. Dizem que haverá uma grande competição após o início das aulas na universidade. Naquele momento, espero colaborar com você. An Lu não se pronunciou. He. Esses caras, embora não sejam muito fortes, são bons em coletar materiais de bestas estranhas. Qiao Zhenqin também estava sorrindo. Ele olhou para o relógio. Disse de forma indiferente. Vocês podem ir. Ainda falta 1 hora para meia-noite. Se tiver sorte, deve ser possível encontrar uma parte ainda. Parece que tudo terminou. Levantei-me e bati a poeira do corpo. É hora de eu entrar em cena. Pare. A voz de Zhao Wenchuan ecoou fria. Todos pararam. Eu não disse que você podia ir. Zhao Wenchuan apontou para si mesmo. Quem disse que eu ia embora? Qin Xuan. Não faça birra. Dê a ele as presas da besta. Qi Shuai o alertou em um tom baixo, preocupada. Eu balancei a cabeça. Meu olhar fixou-se no arrogante Zhao Wenchuan. Falei de maneira indiferente. Eu já disse. Na última vez, tudo bem. Não deve haver uma próxima vez. Parece que vocês levaram minhas palavras como se fossem vento passando pelo ouvido? Um tom muito autoritário. Com o gosto de um velho mestre ensinando os mais jovens. Não é, cara. Você entendeu a situação atual? Aqueles são despertadores de nível 2 no top 3 da escola. Se eles não causarem problemas para você, já é uma grande bênção. Você ainda se atreve a provocá-los? Feng Xiaoxiao está com o rosto machucado. O candidato olhou para Qin Xuan com tristeza. Instintivamente, se afastou um pouco dele. Zhao Wenchuan e os outros 3 ouviram as palavras de Qin Xuan. Seus rostos estavam sombrios como água parada. Mesmo Qiao Zhenqin, que é bom em suportar, foi severamente repreendido por Qin Xuan. Ele também estava com os olhos brilhando de fúria. Da última vez, eu te deixei passar para preservar força e ganhar pontos. Agora eu já tenho pontos suficientes. Você acha que ainda pode escapar das minhas mãos? O rosto de Zhao Wenchuan estava distorcido. Ele riu de forma cruel. As chamas em seu braço tremiam. Parecia que a qualquer momento seriam lançadas. Quando essas palavras saíram, Qi Shuai e os outros imediatamente prenderam a respiração. Olharam para Qin com os olhos bem abertos. Antes, eles tinham discutido sobre quem seria o forte o suficiente para quebrar a serpente de fogo de Zhao Wenchuan. Não esperavam que essa pessoa fosse Qin Xuan. Eu comecei a falar devagar. Você pode muito bem tentar. Pausei por um momento. Olhei novamente para Qiao Zhenqin e Cão Junren. Vocês também venham. Não perca mais tempo. Qiao Zhenqin riu com essas palavras. Há muito tempo ninguém se atreveu a desprezar assim. Nós, os despertares de qualidade celestial da nossa turma. Cão Junren é um despertar do tipo bestial.
No próximo momento, ele levantou o punho e golpeou a cabeça de Qin Shuan. Cuidado, afaste-se! Qi Shueihao ficou com suor frio de surpresa. Em seguida, vimos uma grande sombra ser lançada para fora rapidamente. Então, houve um estrondo ao atingir os escombros atrás. Zhao Weishuan perdeu a calma. Chamas aumentaram violentamente por todo o corpo. Ele agitou as mãos e as chamas explodiram. Transformaram-se em flechas de fogo que foram em sua direção. Apenas via-o levantar a mão e agitar. Uma onda de frio se espalhou. Surpreendentemente, até mesmo as flechas de fogo de Zhao Weishuan foram congeladas em esculturas de gelo. O rosto de Qiao Zhenqin mudou de expressão repetidamente. Ele se agachou abruptamente. Colocou as duas mãos no chão. Uma onda invisível se aproximou dele. Eu levantei o pé e bati no chão. Uma pequena tempestade de força se formou de repente. Em seguida, se espalhou descontroladamente. A direção das ervas daninhas virou. Todas apontavam para Qiao Zhenqin. A tempestade de poder espiritual dispersou o ataque de Qiao Zhenqin. Qiao Zhenqin, que estava agachado no chão, foi lançado para trás. No ar, ele soltou um jato de sangue que caiu no chão. Zhao Weishuan, ao ver isso, não se atreveu a ter mais reservas. Chamas começaram a crescer ao seu redor. Então se transformaram em um dragão de fogo do tamanho de um barril. Rugindo, ele avançou em direção a Qin Shuan para atacá-lo. Eu abri a boca e fiz uma forte aspiração. O feroz dragão de fogo foi engolido por mim. Depois, soltei um arroto satisfeito. E expeli uma fumaça branca. Você não pode. Zhao Weishuan balançou a cabeça, pálido de incredulidade. Qi Shueihao e os outros observavam essa cena com a boca aberta. E eu estava com uma expressão impassível. Caminhei até Zhao Weishuan, que estava mais próximo. Peguei a mochila. Você já ouviu falar de frutas anômalas? Uma expressão de dúvida passou pelo rosto pálido de Zhao Weishuan. E daí que você sabe? O que você quer fazer? Eu assenti, satisfeito. Sabendo disso, está bom. Vou te dar 5 dias. Traga uma fruta anômala. Isso será o preço do meu roubo. Zhao Weishuan deu uma risada fria. O que você acha que é? Quer a fruta anômala? Isso é impossível. Se você tiver coragem, venha. Eu ri levemente e balancei a cabeça. Então, toquei levemente o peito de Zhao Weishuan. Zhao Weishuan estava tão dolorido que mostrou os dentes, aterrorizado. O que você fez comigo? Por que meu talento desapareceu? Traga a fruta anômala. Eu vou desfazer isso para você. Se você acha que ser uma pessoa comum está bom, então você não precisa vir me procurar. Seu cachorro, desfaça isso para mim. Caso contrário, quando o vestibular acabar, você estará acabado. Zhao Weishuan estava em um frenesi. Minhas pupilas se tornaram frias. Você pode repetir isso? Zhao Weishuan ficou surpreso. Ele parecia sentir uma cobra úmida e venenosa se enrolando em seu pescoço, com a boca aberta, soltando um suspiro de alívio. A qualquer momento poderia mordê-lo no pescoço. Lembre-se. Dentro de 5 dias. Qin Shuan levantou-se e caminhou em direção a Qiao Zhenqin. Você ouviu o que eu e Zhao Weishuan dissemos. Qiao Zhenqin acenou com a cabeça e disse com os dentes cerrados. Aceito a aposta e vou cumprir a pena. Uma fruta estranha. Depois do exame, eu vou levar para sua escola. Em comparação com Zhao Weishuan, Qiao Zhenqin era claramente mais sensato. Mas ainda assim, restringiu temporariamente o talento de Qiao Zhenqin. Traga a fruta estranha. Eu vou libertá-lo. E arrastei Cão Junren das ruínas. Depois que restringe o seu talento, falo sobre a fruta estranha. Eu assenti satisfeito. 3 frutas estranhas devem ser suficientes para que ele avance para o 2º nível de cultivo. Depois de fazer tudo isso, joguei 2 mochilas para Li Zixian e Qi Shueihao. Li Zixian estava um pouco confuso. Qin Shuan, o que você quer dizer com isso? Eu sorri levemente. Nós não somos um time juntos. Você diz que todos têm uma parte. Qi Shueihao queria, mas estava um pouco hesitante. Não é muito valioso? É? Eu refleti. Então devolva para mim. Qi Shueihao imediatamente segurou a mochila. Eu estava apenas sendo educado. Quem dá algo, ainda pode querer de volta. Fiquei sem palavras. Então, virei e saí daqui. Ei, para onde você vai? Qi Shueihao perguntou. Encontrar um lugar para me esconder. Esperar até as 12 para transferir os pontos. Não se esqueça do que combinamos. Qi Shueihao gritou. Eu acenei com a mão. Fique tranquilo. Depois que todos saíram. Zhenqin, você consegue engolir essa raiva?
Zhao Wenshuan perguntou com raiva. Qiao Zhenqin olhou para Zhao Wenshuan. Eu quero ir procurar Shen Lingao e os outros para ajudar. Dar a ele um fruto estranho. Ele com certeza estaria disposto a ajudar. Um brilho frio passou pelos olhos de Zhao Wenshuan. Qiao Zhenqin balançou a cabeça. Deixa pra lá. Qin Shuan fez algo em nossos corpos. Antes que ele desfaça. Eu não quero mais problemas. Zhao Wenshuan olhou novamente para Cão Junren. E você? Cão Junren disse. Eu não consigo vencê-lo. Concordo plenamente. Covarde. Zhao Wenshuan xingou. Vocês não vão? Eu vou sozinho. Este sentimento. Eu não consigo engolir. Depois de sair, eu procurei uma ruína relativamente intacta. Escrevi o arranjo de captura de energia. Escrevi o arranjo de envio. Coloquei aquele fruto incompleto no arranjo de captura espiritual. Fios de energia espiritual branca clara flutuaram. Ao mesmo tempo, utilizei a técnica de criação para refiná-lo. Estava no meio do estágio de treino de Qi. Utilize a técnica orgulhosa para refinar a consciência espiritual. De repente, abrindo os olhos de repente, a luz nos olhos disparou. Então eu sorri. Retirei uma pequena esfera metálica do tamanho de um polegar sob meu pé. Com um pouco de força, as faíscas voaram. Rastreador. Espero que vocês consigam trazer mais gente. Não me decepcione demais. Quanto mais pessoas trouxerem, mais frutos diferentes você poderá obter. Ele deu uma rápida olhada na espada cravada no chão e balançou levemente a cabeça. Ele ainda não estava acostumado com a espada. Se conseguisse encontrar materiais adequados, seria melhor poder forjar uma espada espiritual. Nesse momento, Zhao Wenshuan estava mordendo os dentes enquanto guiava um jovem pelos destroços. A pessoa era Shen Lingao. Zhao Wenshuan pagou o preço de um fruto diferente, para que ele cuidasse de Qin Shuan. Bem aqui. Zhao Wenshuan parou. Ele pode ter descoberto o rastreador, que acabará de ser destruído. Mas com certeza ele não imagina que já chegamos. Shen Lingao acenou levemente com a cabeça. Foi então que uma figura apareceu. Era Qin Shuan. É só esse número de pessoas? Aqueles dois não vieram. Seu maldito. Você está morto. Ninguém teve coragem de roubar de você, velho Zhao. Zhao Wenshuan tinha receio de Qin Shuan. Mas com Shen Lingao presente, ele gritou alto, abusando de sua força. Qin Shuan olhou para Shen Lingao. Você deve defendê-lo. Shen Lingao sorriu tranquilamente e disse com indiferença. Zhao Wenshuan me deu um fruto diferente. Deixe-me quebrar seus dois braços. Eu acho que vale a pena. No entanto, eu não sou gentil quando ataco. Se você for esperto, corte os próprios braços agora, para evitar mais sofrimento. Lingao, esse cara está se achando muito. Não perca tempo falando com ele. Apenas ataque-o diretamente. Zhao Wenshuan exibiu um sorriso feroz. Eu pensei que ele fosse forte. Mas, na verdade, ele nem mesmo é um desperto. Ele não merece meu esforço. Shen Lingao balançou a cabeça em desdém. Ele deu uma olhada rápida em algumas pessoas atrás dele. Os 7 entenderam. E imediatamente começaram a andar para frente. Pare. Neste momento, um grupo de pessoas surgiu das ruínas. Era Qi Shueihao e Feng Xiaoxiao com eles. Shen Lingao. Pare. Shen Lingao deu um olhar indiferente. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Ele disse em uma voz que não deixava dúvidas usar as mãos. O rosto de Qi Shueihao e os outros mudou drasticamente. Gritou em voz alta. Qin Shuan, corra! No entanto, eu não evitei. Em vez disso, sorri. 9 frutos estranhos. Não. Aquela Shen Lingao tem pelo menos 2. Eu permaneci firme. A energia espiritual ondulava. Disse em um sussurro. As ondulações da energia espiritual se espalharam. O ar ao redor se distorceu. 8 pessoas avançaram impetuosamente. Foram afetadas pelas ondulações de energia espiritual, gemendo. Voaram para trás. Caíram no chão, cuspindo sangue fresco. Conseguiram vencer 10.000. Qi Shueihao e os outros ficaram boquiabertos. Cultivar não é apenas uma forma de manter a saúde? Por que? Ele é tão forte. Isso é absolutamente impossível. Zhao Wenshuan parecia estar possuído. Abalou a cabeça freneticamente. Eu fiquei de pé, com as mãos para trás, olhando para Shen Lingao. É a sua vez. Shen Lingao suprimiu seu receio. Disse em um tom frio. Contudo, é apenas resolver alguns inúteis. O que há para se orgulhar? Uma vez que eu agir, você não sairá ileso. Ao ouvir isso, mesmo tendo vivido por 1000 anos, ainda assim, fui feito rir pela teimosia de Shen Lingao.
Você é muito teimoso. Está pedindo para morrer. Shen Lingal ficou furioso. No vazio ao seu redor, surgiram faíscas de eletricidade, emitindo sons estalando. Seus cabelos dançavam loucamente, como se estivesse possuído. O que ele despertou foi o raio. E além disso, ele subiu para o terceiro nível. Qin Shuan consegue vencer? Raio estranho. Meus olhos brilharam. Eu já enfrentei inúmeros oponentes, mas raramente encontrei mestres que dominam a arte do raio. Estou com medo. Já é tarde. Vendo a reação chocada de todos, Shen Lingal recuperou sua confiança novamente. Seus olhos brilhavam com um leve tom de azul. Ele apenas acenou com a mão. As faíscas ao redor instantaneamente se transformaram em um chicote de relâmpago se aproximando de si. Ao ver isso, balancei a cabeça em desapontamento. Eu já competi com o ancião do clã do Trovão por tesouros. Ele, em sua fúria, fez com que o mar de raios se estendesse por milhares de milhas. Isso é que é impressionante. E o relâmpago que Shen Lingal lançou é uma minhoca? Eu estendi minha mão direita e segurei com 2 dedos. A chicotada de relâmpago imediatamente vibrou levemente. Arcos elétricos explodiram instantaneamente ao redor de Shen Lingal. Ele estava completamente eletrificado, seu corpo todo escurecido e cabelos em pé. Você está procurando a morte. Shen Lingal valoriza muito sua imagem. Neste momento, sua imagem foi destruída, e ele ficou furioso. Arcos elétricos cintilavam em seu corpo e atacaram novamente. Eu envolvi meus braços. Uma força invisível se espalhou no vazio. O segundo estilo do Kanglan Gilbian, a técnica do soco da montanha abraçada. O grande poder explodiu. Shen Lingal, que havia acabado de correr até mim, sentiu-se preso em um pântano. Ele não conseguia avançar de jeito nenhum. Novamente, ondas de impactos invisíveis chegaram. Isso fez seu sangue ferver. Ele cuspiu um bocado de sangue. Voou como uma bala. Colidiu e derrubou um prédio em ruínas. O que é isso? Qishueya estava completamente chocada. Eu fiquei parado no lugar. Eu sou apenas no nível de cultivo de Qi. Usar a impressão do abraço da montanha no estágio intermediário é um pouco forçado. Depois de me recuperar um pouco, comecei a me aproximar lentamente de Shen Lingal. E neste momento, no salão de conferências do 23º andar do Hotel Bae em Lan City, os diretores das 28 escolas de ensino médio de Lan City se reuniram, secretamente competindo para ver qual aluno tinha o melhor desempenho. Desta vez, o diretor da terceira escola, Yang Qi, está encarregado. Ele preparou uma enorme tela de exibição. Na tela, estavam os pontos e classificações dos 200 melhores alunos da escola secundária número 28 de Lan City. O ranking de pontos dos alunos entre os 2 primeiros. Não sei que surpresas aqueles pequenos trastes nos trarão desta vez. Quais surpresas poderão nos trazer? Yang Qi sorriu com um brilho radiante.